Seja bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou Natália, apaixonada por livros e a apresentadora deste programa. Hoje nós vamos falar sobre um livro chamado Cartas de Amor aos Mortos e falar também sobre uma passagem de um outro livro. Vamos adentrar nessa jornada e conhecer um pouquinho desse universo literário? Antes de falarmos do livro do episódio de hoje, vamos nos deleitar com as palavras escritas por Mário Sérgio Cortella no livro Sabedorias para Partilhar? O texto de hoje se chama Fartura. Ficamos cheios de preparativos quando há festividades para a nossa possibilidade de uma mesa farta. Há uma confusão aí, um conhecimento farto, uma capacidade farta, uma mesa farta, uma casa farta. Não é aquela que tem excessos, é aquela em que há situação de partilha. Aquela que, seja a casa, seja a mesa, possa ser partilhada. Isto é, auxiliar a gerar mais conforto, mais vida, mais alegria. Muitos acham que uma mesa abundante é aquela cheia de pratos numa festividade. Ao contrário, uma mesa abundante é aquela em que há pessoas com as quais se possa repartir aquilo que ali está. Há muitas mesas, por exemplo, em algumas comemorações, alguns jantares, algumas ceias, que estarão cheias de coisas e sem nenhum afeto de ninguém que esteja convivendo ali, sem que haja um desejo de fato de estar junto. O que Mário Sérgio Cortella está dizendo aqui? Que atualmente existe uma ideia equivocada do que é ter algo farto, ter uma mesa, ter uma casa, como ele mesmo diz. Que a fartura está sendo confundida com a palavra excesso, quando na verdade a fartura deveria ser sinônimo de partilha. Quando a fartura na verdade devia estar relacionada ao sentimento que as pessoas têm naquele momento de dividir a comida, por exemplo, e não da quantidade de comida que tem ali. Porque a fartura ela não diz respeito à presença de muita comida em uma mesa, mas daquilo que nós estamos fazendo naquela mesa, das conversas que nós estamos tendo, do amor que estamos cultivando e cativando nos outros, das relações que estão sendo aprimoradas a partir dessa troca. Então, a fartura tem a ver com isso, com a troca, com o amor, e não com excessos. Até porque não se fala em uma mesa farta, por exemplo, e se pensa em uma mesa com tanta comida mesmo, que vai sobrar comida por semanas, por meses. Não. Eu, pelo menos, quando penso numa mesa farta, penso, claro, uma mesa com comida, mas os pratos vazios para minha família comer, todos ali, e os lugares para eles sentarem. Então, uma mesa farta para mim só seria farta com a minha família. Uma mesa farta para mim poderia nem ter a comida, ter só a minha família, para que a gente pudesse partilhar as experiências, partilhar o nosso amor e estar ali em conjunto, dividindo aquele momento, tendo a fartura do amor. O livro do episódio de hoje é Cartas de Amor aos Mortos, de Aiva Adelaide. Esse livro é de 2014, ou seja, está completando 10 anos de lançamento neste ano. Eu gostei bastante do livro, mas antes de falarmos da história desse livro e do porquê que eu gostei dele, é importante trazer alguns detalhes mais técnicos dele, como, por exemplo, sua classificação indicativa. De acordo com alguns sites, a classificação indicativa desse livro é 14 anos. Porém, após ler o livro, após ver os temas que são abordados nessa narrativa, eu acredito que uma classificação melhor seria pelo menos 16 anos.
porque é um livro que trata de assuntos extremamente sensíveis, abuso e outras coisas que afetam muitas pessoas e que jovens de 14 anos não estarão preparados psicológica e emocionalmente para ler, até pela forma que isso é abordado. Também tem a questão do luto, que é muito presente, e tudo isso é muito difícil para ser para uma pessoa de 14 anos. São temas sensíveis demais, tópicos sensíveis demais, e que é melhor dar uma esperada para ler, inclusive, se você aí que está assistindo tem 14 anos, espera um pouco, dá uma amadurecida, porque se tu ler com 14 anos vai ser um baque, tem coisas muito pesadas que podem te afetar bastante. Então, não tenha medo de esperar, vai valer a pena ler depois, mas espere. Esse livro tem menos de 400 páginas. Tem 337 páginas. Mas é um livro relativamente rápido de ler. Eu li ele em um pouco menos de 3 dias, mas isso porque eu tinha outras coisas para fazer durante esse período. Senão, teria lido ele em um dia, sentado, terminado de ler ele no mesmo dia. Então, assim, é um livro que, apesar do número de páginas, é bem fácil de ler, porque tu entra nele. E a história, ela tem uma continuidade muito boa, porque o livro é em formato de cartas. Isso me lembra, inclusive, um dos primeiros livros que eu falei, que é As Vantagens de Ser Invisível, que é um livro também em formato de cartas. Esse aqui, acredito, inclusive, que seja inspirado nesse outro livro, porque tem alguns temas semelhantes e a forma de escrito, que é em cartas. Mas esse formato das cartas é algo que faz muito sentido para o livro, que eu vou detalhar direito porque é muito interessante, mas que torna a leitura um pouco mais prazerosa, um pouco mais rápida e mais dinâmica. O personagem principal desse livro é Laura, que está entrando no ensino médio agora. Ela recentemente perdeu sua irmã mais velha, May. Está tendo que enfrentar essa perda na vida dela. Está tendo que enfrentar a ausência dela ao mesmo tempo que enfrenta a ausência da mãe, que ainda está viva, mas a deixou com o pai por todo esse processo. Os pais dela são divorciados e após a morte da irmã, a mãe acaba se afastando mais ainda dessa outra filha dela, o que causa outros problemas para a personagem principal. Como eu comentei, esse livro é escrito em formato de cartas. Só que não são simples cartas para um destinatário que não sabemos quem é, ou umas cartas para ela mesma. São cartas destinadas a famosos, principalmente, que já se foram. Por isso, cartas de amor aos mortos. Porque são cartas de amor no sentido de o amor que ela sente, o amor que ela perdeu, os sentimentos que ela tem, a pessoas que já foram. E ela fala com Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin e outros durante essa narrativa. E sim, ela conversa com eles. Claro, eles não respondem ela, mas quando ela endereça para um deles, ela traz um pouco da história daqueles que ela está comentando. Ela faz questionamentos a respeito das decisões que eles fizeram. Ela fala sobre o que ela sabe deles e o que ela sente a respeito disso. E é muito interessante porque sempre tem uma ligação entre aquilo que ela traz daquele famoso, daquele que já se foi, e do que ela vai falar na carta, falando da vida dela. Então, é uma conversa entre assuntos muito interessante e que torna muito melhor a leitura. E também tem um papel de trazer uma visão diferente sobre essas pessoas que já se foram. Porque existe uma tendência de olhar para esses artistas que já não estão mais aqui somente pelo trabalho que eles fizeram. E se esquece muito que eles um dia tiveram uma vida, tiveram uma família e construíram tudo aquilo. Então, ela traz essa visão do pós-vida deles, depois deles terem deixado esse plano, num sentido de eles também eram seres humanos como a gente, eles também eram seres humanos como eu, eles passaram por coisas parecidas com as coisas que eu passei, eles passaram por coisas piores, por coisas melhores. Eles não deviam ter feito isso, eles deviam ter feito aquilo. Então é uma coisa assim interessantíssima. Ela vai então para uma nova escola, porque ela não poderia aguentar ficar na mesma escola que ela estudava antes
de perder a irmã. Por que isso? Porque todo mundo lá conhecia a irmã dela. E quando ela retornasse para aquela escola, no início do novo ano letivo, todo mundo ia saber que a irmã dela tinha ido embora, tinha ido para outro plano. E todo mundo ia ficar com pena dela. E ela não queria a pena das pessoas. Porque a pena fazia ela se sentir pior ainda. Ela já se sentia muito mal por não ter mais a irmã, que era a melhor amiga dela, que era o porto seguro dela. Agora, com as pessoas sempre olhando para ela com um olhar de pena, dizendo sinto muito e lembrando ela constantemente da perda, ela ia enlouquecer. Então ela troca para escola, perto da casa da tia dela, e fica lá, nessa nova escola. Inicialmente, ela é invisível às pessoas, porque ela não toma iniciativa de conversar com ninguém, e como ela é muito quieta dentro da sala de aula, ninguém se interessa por ela, ninguém chega nela e, oi, tudo bem? Como é que tu tá? Ela acaba conhecendo a Natalie. Elas têm algumas breves conversas até que ela de fato decide, não a Natalie, a Laurel decide tomar uma iniciativa para fazer amizade com ela. Por quê? Afinal, a guria estava sozinha ali no colégio, não tinha amigo nenhum, só ficava olhando as coisas, olhando um outro guri lá de longe, que ela achava interessante, mas não tomava iniciativa de nada, já estava um tempão na escola, quase uma semana, e não tinha trocado duas palavras com ninguém. Então, foi falar com essa menina e acabou que deu certo. Agora, ela estava se tornando amiga da Natalie e também amiga da Natalie, a Hannah. As três viraram um trio, claro, com o passar do tempo, mas também foi um período bem curto, se parar para pensar no tempo que se passa o livro, na duração do livro, foi bem rápida essa amizade delas, essa construção dessa amizade. Elas então começam a passar mais tempo juntas, as, a, a Hannah e a Laurel vão para casa da Natalie, ficam juntas, e tem toda essa construção da amizade delas e também mostra muito de como essa amizade delas conforta a Laurel no luto dela, mesmo sem elas saberem que ela está de luto, e ao mesmo tempo também afunda mais ela nisso, porque elas acabam apresentando a ela a bebida, claro, ela já conhecia, mas né, acabam trazendo a ela de fato e fazendo induzindo ela a também beber, então ela começa a beber mais, beber mais não, ela começa a beber, ela começa a fumar e fazer outras coisas que acabam afundando mais ela nesse luto, nessa grande questão que ela tinha dentro da mente dela, desse conflito tão grande que ela tinha. Então, por um lado elas apoiam, mas por outro lado, sem saberem, elas também estão atrapalhando. E ela faz outros amigos graças a elas, o Tritan e a Kristen. E eles são mais velhos e acabam se tornando como se fossem os pais das três lá na escola. Então acabam cuidando delas, apesar de às vezes terem uma influência um pouco negativa, acabam cuidando delas e direcionando elas para caminhos um pouco melhores do que elas tomariam sem eles. Então, ela vai construindo essas amizades, ela vai achando que tá melhorando, ela começa a se relacionar com aquele menino que ela olhava e achava interessante, o Sky, graças aos amigos, porque deram coragem a ela para se aproximar dele. E as coisas parecem que estão se encaminhando para um lugar assim de, ai, tá tudo dando certo. Finalmente, as coisas estão se resolvendo. Eu sinto saudade da minha irmã, óbvio, mas tá tudo dando certo. Só que na verdade não tava. Não tava tudo dando certo. Quando eu li até esse pedaço do livro, eu falei, nossa, parece um livro que viraria um filme de sessão da tarde. Porque tava tudo tão tranquilo, apesar do luto, apesar das coisas. Ai, jovens, rebeldes e namoro, essas coisas. Eu falei, é um filme de sessão da tarde. Se esse livro virasse um filme, seria um filme de sessão da tarde. Mas aí que vem a virada. Porque tava tudo indo muito bem na vida dela. Parecia uma história de superação, só que não era. Ela tava se enganando. Tudo isso que ela estava fazendo, as amizades que ela tentou fazer, as atitudes que ela estava tomando por causa dessas amizades, o namoro, tudo era uma tentativa de impedir
que o sentimento dela se espalhasse por tudo, que aquele luto, que aquela dor, que aquele sentimento horrível por coisas que tinham acontecido com ela antes, tomasse ela por inteiro. E é um namoro mesmo que acaba mostrando ela isso. Porque ela não estava presente em vários momentos quando estava com o namorado. Ela estava fisicamente presente, mas a mente dela ia para outros lugares. Porque ela tinha medo de muitas coisas que poderiam acontecer quando eles estavam juntos. Por causa de um trauma, que é depois desenvolvido mais para o final do livro, que ela tinha do passado, do passado muito próximo, na verdade, por conta de um amigo do namorado da May, que criou esses traumas para ela, que acabam perseguindo ela pelo livro inteiro, mas que a gente não entende quando lê pela primeira vez o que aconteceu de fato por causa dessa forma que é escrito, que é justamente pra gente só descobrir no final, porque é só pro final que ela realmente se abre, porque ela realmente aceita que tá acontecendo alguma coisa muito ruim com ela, em todos os aspectos, e que ela precisa se permitir sentir aquilo e se permitir se abrir para as pessoas para que ela possa de fato lidar com aquela situação horrível que ela tá passando, que ela passou e que infelizmente ela ainda vai passar. Esse livro trata o luto de uma forma muito direta e muito real, porque o luto, ele não se apresenta na maior parte das vezes para as pessoas, não é enfrentado com muita dificuldade pelas pessoas, necessariamente só no dia da morte ou só no dia do aniversário de morte daquela pessoa que se ama. Os dias que mais doem são dias normais. São dias que se está num parque e de repente se pensa, nossa, essa pessoa ia adorar estar aqui, mas ela não está mais nesse planeta. Ela nunca mais vai ver esse parque. Então esse livro ele tem justamente essas pequenas percepções, esses pequenos comentários a respeito de momentos que a May, a irmã da Laurel, ia adorar estar presente, que ela faz falta, e justamente retrata o luto de uma forma muito fiel. Porque é assim que as pessoas se sentem. É exatamente assim que o luto é na vida. As pequenas coisas nos lembram daqueles que a gente ama e que não estão mais aqui. E é o que dói muito, é o que, nossa, foi uma dificuldade para ler, porque é muito triste ver ela falando da irmã. Ela ia adorar isso, ela ia adorar aquilo, ela fazia isso, ela fazia aquilo, num tom tão melancólico, tão triste, que é muito difícil. São passagens muito difíceis. E temas muito complicados. E uma culpa que ela carrega pela morte da irmã muito grande. Que, nossa, pra conseguir passar por isso é bem complicado. Então, durante esse livro, ela passa por muitos problemas. A família dela, as amigas dela. Porque o livro, em vários momentos, está mostrando como é a vida de verdade. Não é só o luto que está sendo retratado como ele verdadeiramente é. São as relações, é a vida. Porque ela está passando por problemas, está, problemas horríveis, está, mas as outras pessoas também. E por isso, muitas vezes, há uma falta de diálogo para resolver as coisas, porque um lado só vê o seu. No caso, uma pessoa só vê o seu lado. Só vê que ela está sofrendo, não vê que a outra está sofrendo. Isso às vezes é uma coisa que acontece na vida real, que a gente não consegue dialogar tão bem, porque a gente se preocupa tanto com os nossos problemas, tanto com as nossas questões, que esquece que o outro também está sofrendo, que o outro também está passando por outras coisas, e pode agir de determinada forma por causa disso. E esse livro, ele consegue pegar em pontos muito específicos para quem é sensível, a forma que é escrita, para quem tem experiência com a questão de perder alguém, com divórcio de pais, com abusos. Então, o jeito que é escrito é difícil de ler. O jeito que é retratado, o jeito que é escrito, com a visão da própria personagem, como se a gente estivesse vivendo por ela as coisas, traz uma
uma força para as coisas, traz um tom tão real para as coisas, que é como se estivesse acontecendo com a gente. É um livro, assim, ó, maravilhoso, eu leria de novo quantas vezes fosse, mas é um livro que eu li, assim, depois da parte que passou, que tava leve, que eu falei que, ai, virava filme de sessão da tarde, nossa, eu passei absorvendo as coisas em choque e lendo de uma forma muito emocionada, porque algumas coisas que foram faladas, algumas formas que as coisas foram abordadas, pegaram justamente nas minhas feridas, e eu acho que isso também pode acontecer para as pessoas que lerem esse livro. Então, também, se algum desses temas que eu comentei é alguma questão muito grande para ti, eu não te indico ler esse livro, porque apesar dele ser muito bem escrito, ele consegue ser bem incisivo em pegar nas feridas e cutucar a ferida, entendeu? Então, tem essa questão muito grande. Mas eu já vi algumas pessoas falando que esse livro não é tão bem escrito e eu discordo completamente disso. Eu adorei a escrita da Ava. Eu achei que ela conseguiu administrar muito bem os momentos de transição entre a fala a respeito do artista e a fala da vida dela. Achei que ela conseguiu retratar muito bem tanto os diálogos, os pensamentos e conseguir transformar essa visão de uma menina de mais ou menos 15 anos do mundo em, de certa forma, uma poesia, porque existem momentos que a escrita ali que é feita, claro, não é em formato de poema, com a métrica de um poema, mas é escrito de uma forma poética. Algumas coisas, elas têm, algumas passagens têm uma reflexão muito poética, muito profunda, que eu achei incrível, que faz realmente referência a esse nome desse livro, que quando tu olha, pensa, nossa, é um livro muito, não só culto, mas muito poético, muito profundo. E quando tu lê a contracapa, quando tu lê as orelhas, tu pensa, não, então assim, é um livro mais levezinho, é um livro mais simples, mas não é bem assim. Então, a escrita da Ava eu achei muito boa. Ler esse livro. Os personagens que inspiram de hoje, eu tenho uma abordagem um pouco diferente. Porque esse livro ele trata de muitos personagens, mas é difícil decidir um só para se dar um destaque e dizer que ele inspira. Porque a história, eu acredito, de todos os personagens inspira de alguma forma. A história dos amigos Tristan e Kristan, que namoram e precisam se separar fisicamente por causa da faculdade. É uma coisa que sim inspira, toda a relação que eles têm muito forte, muito fofa, muito bonita, inspira sim, porque olhar para uma relação tão verdadeira é muito bonito. E é algo que muitas pessoas buscam, essa relação verdadeira, em que se possa realmente confiar na outra pessoa, e coisa que às vezes falta. A Laurel, que está enfrentando um monte de problemas, tá afastada da mãe, tá tentando ser presente na vida do pai, tá tentando lidar com o luto, tá tentando lidar com os abusos que ela sofreu no passado, tá tentando lidar com esse grande conflito que se instaurou dentro da cabeça dela, tá tentando lidar com a culpa pela morte da irmã e tantas coisas que a gente olha assim, ela conseguiu superar as coisas. Ela inspira porque ela conseguiu, apesar da dificuldade. Não que ela seja uma história de superação assim, que tu vai ler e vai ficar, nossa, agora eu me sinto mais forte, vou ser como ela. É uma história e uma personagem que mostra, claro, sim, é possível superar os problemas, mas mostra que está tudo bem ser vulnerável e se abrir com as pessoas. Que não tem problema nenhum em a gente expor os nossos sentimentos e a gente expor quem a gente realmente é. Na verdade, isso é essencial para que a gente possa entrar em harmonia com a gente. É o passo primordial para que isso possa acontecer. Amei a irmã da Laurel, que inspira não só por ela ter se mostrado como aquela menina forte que ela se mostrava para Laurel, por ela ser aquela filha perfeita, mas justamente por ter defeitos. Porque ela mostra que a gente deve sim mostrar as nossas imperfeições, porque ser perfeito o tempo todo não faz bem. Porque ela, infelizmente,
acabou morrendo por uma sucessão de fatos, claro, por causa dessa perfeição que ela tentava mostrar. Que ela tentava mostrar que estava bem o tempo inteiro, que ela estava bonita o tempo inteiro, que ela era perfeita o tempo inteiro. E isso era inviável. E isso acabou, consequentemente, ali, e não de propósito, mas acabou causando a morte dela. Então, a perfeição, além de inalcançável, é inexistente. Não é só uma questão de nós, seres humanos, não somos capazes de alcançar a perfeição, pois nós não somos seres evoluídos o suficiente para isso. Não é isso. Ou nós não vivemos tempo suficiente. Não. A perfeição, na sua definição, não existe uma coisa que não tenha defeitos, não existe uma pessoa que não tenha defeitos, não existe uma pessoa que não fique triste, não existe uma pessoa que não tenha problemas. Então, temos sim, como a Laura nos mostrou, abraçar as nossas questões para que possamos externar. Temos que demonstrar as nossas questões para podermos entrar em harmonia com a gente, mas precisamos principalmente reconhecer que temos defeitos e reconhecer que os outros também têm defeitos, que é um processo que a Laura acaba passando de perceber que a irmã dela não era perfeita, que a irmã dela tinha defeitos e ver não só a morte da irmã, mas a morte dessa imagem que ela tinha da irmã. Tudo porque ela tinha essa ideia de que a perfeição existia. Virando as páginas do nosso episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. Mas calma, edição de hoje. Daqui a 2 semanas, aqui na TV Cidade de Farroupilha, teremos nosso próximo episódio. E não esqueça de seguir o Palpites de Livros nas redes sociais. Até breve!